Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Lucas, esse é o canal Confissões. Como eu prometi a vocês, vou estar dando continuidade aos vídeos, tá? Peço perdão pela demora, eu tive que resolver umas coisas antes e por isso que eu não comecei a postar os vídeos. E, queridos, em relação a mim, eu não vou fazer cortes, não vou editar vídeos, tá? Vai ser sempre direto. Quando for em relação a um amigo, um irmão e um colega, assim eu vou editar para estar fazendo, tá bom? Mas enquanto for em relação, Lucas, eu vou estar fazendo sempre direto. Esse é o canal, queridos, chama o nome do canal Confissões. Antes de fazer, liguei para alguns amigos explicando cada situação e o porquê do canal. O primeiro vídeo eu fiz, esse já é o segundo, tá? Explicando como tudo começou na minha vida, quando eu comecei a compor, tá bom? Então, quando eu tinha 16 anos, eu senti uma vida muito vazia. Era uma vida vazia e o que eu tinha não preenchia o meu vazio. As coisas que eu participava, as coisas onde eu estava, o local onde eu estava, em todas as situações de você imaginar, não supria o vazio que eu sentia. Como minha mãe era sempre da igreja, a gente, quando era pequena, a gente ia também. Só que a gente ia mais para bagunçar do que para a igreja. Eu sempre ouvia que Jesus preenchia esse vazio. E como eu me sentia vazio, eu falei, olha, vou aceitar Jesus, porque falaram para mim que Jesus preenche esse vazio. E aí teve um culto no lar de uma amiga da família e eu fui. Cheguei lá, aceitei Jesus, que eu já fui decidido. Vou aceitar Jesus porque Jesus preenche o vazio. Eu já fui decidido no culto, falei, lá eu vou aceitar Jesus. E lá eu fui, lá eu aceitei. Depois eu procurei a igreja e fui procurar entender por que Jesus me amava, por que Deus tinha algo comigo, por que Deus amou o mundo de tal maneira, porque Ele deu o único Filho por amor de nós. Buscar entender essas coisas. E na medida que eu ia buscando, o vazio era preenchido. Só que começou a vir muitas dificuldades. Dentro da igreja, fora dela. E no decorrer dessas dificuldades, eu fui uma pessoa muito triste. Fui uma pessoa que passou a não dormir. E uma pessoa aflita. Porque eu passava alguma dificuldade na minha casa, com a família, na igreja e no meu cotidiano. Porque aquelas coisas que eu fazia, eu não passei a fazer mais. Então tudo aquilo que eu fazia, eu não fiz mais. Comecei a buscar seriamente o reino de Deus, procurar entender seriamente. Então aquela vida de pecado que eu levava, eu passei a não levar mais. Só que aí eu comecei a fazer algumas coisas que chateou a minha família, na igreja, no meu cotidiano, porque eu parei a não participar mais, não conversar com qualquer coisa mais. E não sei, minha família foi um pouco rígida comigo em relação a essas coisas também, porque eu decidi conhecer e buscar de todo o meu coração. Só que isso me trouxe muita angústia, muito sofrimento na minha alma. E chegou dias que eu fiquei sem dormir. Eu lembro que eu fiquei 3 meses sem dormir. E chegou um ponto que eu falei assim, Deus, daqui eu não passo. Eu não consigo mais viver assim. Eu não consigo mais estar desta maneira. Me ajuda. Queridos, o que eu vou dizer aqui, em nome de Jesus, não faça. Eu fiz de acordo à necessidade do meu coração, da minha alma, tá? Por isso que eu fiz. E eu fiz assim, ó, falei assim, Deus, se eu tiver que morrer, eu vou morrer te buscando, porque eu não suporto mais isso. E chegou dias que eu ia para o monte sozinho, de madrugada, sem ninguém na rua, como eu não dormia às vezes, eu ia. E para mim, na época, era o único jeito de estar perto de Deus, porque eu me sentia sufocado dentro de casa, dentro da igreja, eu me sentia sufocado. Não conseguia adorar a Deus como Ele merecia, mas eu ia, não desistia, jejuava, orava, buscava a presença de Deus,
procurava entender cada coisa que Deus tinha comigo. E eu, num determinado dia, queridos, uma tarde, eu lembro bem que foi uma tarde, o meu irmão, Carlos, ele era da igreja na época. Ele chegou em casa com um violão, estava com a capa, era velho, o violão com 3 cordas. Eu lembro que a corda era enferrujada. E em uma determinada noite, eu peguei esse violão com 3 cordas e fui para o monte. Era 11h30 da noite. Fui para o monte. Cheguei lá, era 0h da noite. Comecei a falar com Deus. E ali em lágrimas, falando com Deus, chegou o momento da oração que eu falei assim para Deus: Deus, me dá a oportunidade de te adorar, Senhor. Me dá a oportunidade de aprender a tocar violão para te adorar. Eu falei assim para Deus em lágrimas. E chorando ali, falando com Deus, toda a situação que eu estava passando, porque na verdade é uma confissão daquilo que você sente diante de Deus, diante daquilo que você está passando, sabe? Do que você precisa em Deus. Queridos, eu nunca cobrava nada de Deus. Eu falei: Deus, eu preciso disso porque eu preciso e eu quero. Eu cobrei a Deus, eu lembro que eu cobrei uma coisa a Deus, o meu sonho. Mas no momento não é a ocasião para estar dizendo sobre isso, mas eu vou dizer. Porque eu tive um sonho e esse sonho eu cobrei de Deus. E não é assim que as coisas funcionam, tá? Porque para Deus, Deus quer primeiro que você seja salvo, para depois Ele te dar as coisas. A palavra é clara. Primeiro buscai o reino de Deus. E as demais coisas, elas te serão acrescentadas. Não é assim que funciona? Como eu não visava isso, eu visava preencher o meu vazio e a conhecer na época, e eu comecei aí. E ali eu falei com Deus no monte, eu voltei para casa, normal. Voltei para casa, claro, deixei o violão lá, entrei de casa. Eu lembro que às vezes eu pulava o muro e ficava ali no quintal, porque eu não conseguia dormir mesmo, eu não conseguia dormir, era difícil para mim, devido às situações. Mais para frente você vai saber as situações, porque as músicas, ela foi criada nessas situações com Deus. Às vezes Deus me permitia passar algo e ali eu escrevia algo e Deus me falava algo e daquilo que Deus me falava eu também compus aquilo que Deus tinha me dado a oportunidade de saber aquilo e por que eu estava passando por aquilo. Então, no outro dia, tinha culto, o culto era 7h30 da noite e eu fui para o culto 7h30. Chegando lá, estava no culto, na palavra, e Deus usou um evangelista na igreja naquele dia e disse assim: ó, Lucas, Deus está pedindo para te dizer que Ele vai te dar um violão. Eu falei: amém, Deus vai me dar um violão. Na minha cabeça já veio logo: Deus ouviu a minha oração. Só que eu comecei a pensar coisas, falei: será que Deus vai me dar um violão mesmo? Eu não tenho condições de comprar, eu não trabalho, só se Deus usar alguém para me dar a oportunidade para me ter um violão, porque eu não tenho condições nenhuma. Eu sei que Deus vai me dar um violão. Deus prometeu que vai me dar, então Ele vai me dar. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, E as minhas orações eram assim: Deus, por isso que quer me dar um violão, me dá um violão. E eu comecei a pensar: será que Ele ouviu a minha oração aquele dia? E será que é mentira? Será que é isso? Será que é aquilo? Eu comecei a pensar dessa maneira. Só que eu confiei, que eu pedi a Deus e acreditei que era verdade, que aquela promessa que foi lançada através daquele evangelista na época era verdade, porque a minha oração naquele dia foi verdadeira diante de Deus. Então eu passei a confiar cegamente. E quando Deus tem algo na tua vida, prepare tuas costas, os teus lombos, porque tu vai apanhar. Tu vai apanhar, e a palavra diz que Deus só açoita quem Ele ama. Então, se quer algo com Deus, quer algo de Deus, prepare as tuas costas, porque você vai passar por poucas e boas. Dito essas coisas, o tempo se passou, né? As dificuldades aumentaram, claro. Era uma pessoa que não trabalhava, na época era de menor. Quando eu completei 18 anos, surgiu a oportunidade de trabalhar na casa de uma mulher de limpeza. Todo final de semana eu limpava essa casa, né? Só que era muito pouquinho. Limpava essa casa, nessa época eu limpava o quintal, essas coisas. Eu fiz 18 anos, era o que eu fazia nessa época, isso. Só que assim também eu procurava trabalhos, né? Porque esse trabalho era final de semana. Quando eu completei 19 anos,
dos 18 até os 19 procurando trabalho, botando no currículo, né? Sem experiência, primeiro emprego. Tinha alguns cursos que a gente participou de programas também, a gente aprendeu alguma coisa, tinha alguns cursos, mas não consegui emprego, então foi durante um ano inteiro atrás de emprego sem conseguir. Quando eu completei 17 anos e alguns meses, 19 anos e alguns meses, Deus abriu uma porta de emprego para mim. E aí Deus abriu essa porta, e aí surgiu a oportunidade de ter o primeiro violão. Eu lembro que o violão era o Maicon preto, eu comprei ele por 120. E aqui eu quero que você entenda algo, querido. Se Deus abriu a porta de trabalho para você, para cumprir aquilo que Ele tinha prometido, lembra, Deus que abriu. De que maneira virá? Não importa. Se Deus usar alguém, se Ele vai ter que abrir uma porta para te dar condições de ter aquilo que Ele te prometeu, foi Deus. Porque você não tinha nada, você não era nada, até que você conheceu Deus, Deus te fez ser alguém. Foi assim comigo. Por mais que você é rico, tem muito dinheiro, quando você chega diante de Deus, você entende que aquela sua riqueza não é nada. Não significa nada. Você, como servo, você vê que aquela riqueza sua diante de Deus não serve para nada, sabe? Claro que você vive uma vida uma qualidade de vida boa, mas diante de Deus você sabe que não significa nada, tá? E Deus abriu essa porta, queridos. Então, por permissão de Deus, porque a palavra diz assim, ó, uma folha não cai sequer, se assim que Deus permite, na é verdade? Deus abriu essa porta, e aí eu comprei esse violão de 120. Eu falei, olha, Deus cumpriu a promessa dele para mim. Deus cumpriu a promessa. Deus disse que ia ter um violão, e eu tenho um violão hoje. Como eu não sabia nada de violão, eu falei, vou fazer o quê? Vamos para a Lan House. Ia para a Lan House, assistir algumas músicas, tentava assistir alguns vídeos sobre cifras, aí baixava as cifras, né, pagava xerox, tirava as do, ré, mi, fá, sol, lá, si, maiores e menores e sustenidos. E aí não sabia muito praticar, como nós, como está aprendendo, né? Bota o dedo ali, faz isso ali, o dedo doía, a mão doía, mas vamos assim, Deus prometeu um violão, e eu estou aqui aprendendo para adorar Ele. Falei assim, estou aqui aprendendo para adorar Ele. E aí eu lembro que eu levava o violão para o trabalho, para os meus amigos me ensinar alguma coisa, amigos e colegas do trabalho, porque no trabalho a gente faz alguns amigos, tinha alguns amigos também que era da igreja, e lá eu comecei a aprender. Só que aí era muito pouco também, né? O que eu sabia era pouco, e o que eles me passavam era pouco, porque eu não tinha muito conhecimento de onde ir no violão, sobre o que é sustenidos maiores, não tinha esse conhecimento de sustenidos, de minuto, essas coisas, eu não tinha, só menor e maiores, dificilmente sustenidos, eu sabia. Chegou um tempo que eu saí do trabalho, e aí com o dinheiro que eu tinha pegado do trabalho, eu comprei um violão melhor. Lembrando, eu não cantava, tá? Eu não cantava, também não tocava nada. Só mesmo cantava aquelas músicas mundanas. Nem com Deus mesmo eu cantava, com Deus mesmo eu cantava na igreja, a adoração da igreja, né? E em casa, quando eu ouvia a música, eu cantava assim. Não lembro nem de que maneira eu cantava. Eu sei que eu cantava, eu não lembro como eu cantava. Eu sei que não era bom. É o que eu posso dizer. Então, eu comprei um violão melhor. E eu falei assim, ó, como eu não sei tocar muito, eu vou pedir alguém para me ensinar. E aí eu procurei conhecer tinha uma pessoa próxima de casa, que eu falei assim para ele, olha, eu tenho um violão, eu queria aprender um pouco mais, só que não tenho muitas condições de estar pagando as aulas todo mês. Eu posso tomar aula durante 3 meses, é o que eu posso tomar. Mas durante esses 3 meses, você pode me deixar um caminho para me aprender sozinho? Disse assim para ele. Ele falou, posso, com certeza. Até que ele virou um grande amigo meu. O nome dele é Rony, ele é do estado da Bahia. Para quem não sabe, eu sou do estado da Bahia. Os meus amigos próximos sabem que eu sou do estado da Bahia. Hoje eu moro no estado de São Paulo. E aí ele me ensinou durante 3 meses e me deixou naquele caminho, né? Só que às vezes eu ia lá, falava com ele, ó, e aí, como é que eu tô, dou pro gasto? Isso aí, ele, não, tá melhorando e tal, mas isso aí depois que acabou as aulas. Mas como ele virou meu amigo, às vezes eu via ele treinava lá, totalmente diferente, não sabia nem o que era aquilo que ele estava fazendo, mas estava lá tentando sugar algo dele. E aí, ali surgiu a oportunidade ali de eu aprender um pouco mais,
E aí, quando nas minhas orações eu falava com Deus, Deus falava comigo, e aí começou a vir o entendimento de, de, de montar acordes, que de dó ao si é um campo harmônico, claro. Eu tipo, começou a ver esse entendimento, porque também eu tinha um professor também ali que virou meu amigo, ele passava algumas coisas para mim, começou a ver entendimento. Aí, na época, eu lembro que tinha umas músicas bem simples, de acordes simples, que eu comecei a tocar. Eu falei, então, quer dizer então, que isso aqui é nesse campo harmônico, isso aqui é nesse campo harmônico, então se eu colocar nota tal, nem falava acorde, falava nota tal, isso, aquilo, então pode ser uma coisa boa. Eu falei, E chegou uma época que eu falei assim, Deus, eu não quero mais te adorar com as canções dos meus amigos famosos diante do Senhor. Eu quero te adorar com minhas próprias palavras, com as minhas canções. Eu lembro que eu falei assim para Deus, eu quero confessar aquilo que eu estou sentindo através das canções. Eu falei assim para Deus. E aí surgiu uma oportunidade de fazer não é que surgiu, né? Porque eu digo assim, porque eu estava passando uma situação e Deus falou algo comigo. E eu falei assim, olha, eu vou ter que fechar meus olhos para o mundo lá fora. Eu vou fechar os meus olhos para o mundo lá fora. E se o mundo acabar, eu vou estar ao lado do rei. Eu vou estar ao lado do rei Jesus. Nesse momento que eu estava falando com Deus, eu falei essas palavras. E aí, falando essas palavras, surgiu uma canção. Eu montei uns acordes simples e fiz esta canção. Mas aí fica para o próximo vídeo, porque eu vou dizer por que eu disse isso, porque eu falei isso e como surgiu ela, né? Já contei como surgiu, na verdade. Mas para a honra e glória de Deus, vai ser bênção para a tua vida. E quero deixar bem claro, querido, quando eu passei por tudo isso, que eu fiquei sem dormir, eu pensei muito em me suicidar. Dia após dia eu pensava em me suicidar, cortar pulsos, me jogar em cima da ponte, me jogar debaixo de um caminhão, debaixo de um ônibus. Passou nitidamente na minha cabeça essas coisas. E acredite, já ouvi Satanás falar comigo assim, ó, se joga, se mate, não tem mais para onde ir, não tem mais para onde correr. Já ouvi falar assim nitidamente comigo. Eu falei do meu Jesus, eu não largo por nada, que se eu tiver que morrer, eu vou morrer buscando. E repreendia ele em nome de Jesus. Eu lembro que eu repreendia. Eu lembro que eu sentava assim no passeio de casa, do lado de fora, na rua, e ali eu ficava chorando, falando com Deus. Mas isso aí é mais pra frente. Vou te explicar toda a situação certinha, para que você entenda e seja abençoado em nome de Jesus. E que Deus possa abençoar a tua vida. E lembrando, se você não entendeu esse vídeo, assista o primeiro, tá bom? Que Deus possa abençoar vocês grandemente. Abraço, tchau, fique com Deus.